Boa tarde mais uma vez a todas e a todos, certo? A gente vai ver o capítulo América Portuguesa, a colonização, no livro novo, repetindo. Vai ser o livro capítulo 9, no livro velho vai ser o capítulo 13, certo? Então, a partir daí, a gente vai procurar compreender o conteúdo. Aí, uma informação. Em relação ao pessoal que fez a atividade avaliativa de história, né? Quando você responder a primeira vez, e aí se você caso tentar uma segunda vez, não vai dar certo, certo? E aí tem algumas pessoas que provavelmente estão utilizando outro aparelho para fazer a atividade avaliativa. O que vai prevalecer é sempre a primeira nota, certo? A primeira nota é que vai prevalecer. Caso o aluno tenha tirado uma nota bem abaixo, né? Aí eu acabo aceitando a segunda nota. Mas caso contrário, estiver acima da média, que o ideal é que todos fiquem acima da média, certo? Então, prestar atenção. Eu acho que todos que estão acompanhando aqui as aulas pelo Zoom estão fazendo a atividade avaliativa, certo? Então, como eu já falei, livro novo é o capítulo 9, e o livro velho, capítulo 3. Livro novo a partir da página 153 e o livro velho a partir da página 273. Aqui tem um A a mais, né? Então, vamos lá. Mais uma vez, América Portuguesa. Quando se fala em América Portuguesa, a gente está falando de colonização dos portugueses na América. Porém, primeira informação importante, os portugueses eles não colonizaram toda a América, né? Ou seja, a maior parte da América foi colonizada pelos espanhóis, né? Todos os países aqui, os nossos vizinhos, eles todos, a sua maioria, foram colonizados por espanhóis, né? Parte do Brasil pertencia aos espanhóis, mas só que com o Tratado de Tordesilhas, né, os portugueses deram um jeitinho de avançar o território brasileiro, né, que hoje a gente conhece. Então, parte do território ali da Amazônia, centro-oeste ali, pertencia antes aos espanhóis. Isso foi uma estratégia utilizada pelos portugueses, né? Então, a partir daí, quando os portugueses chegam, né, ao encontro, né? E esse encontro é entre quem, né? A que se refere esse encontro? O encontro é entre o europeu, homem branco, cristão, né, com os nativos, né, que a gente vai falar um pouco mais sobre eles. Esse primeiro encontro entre europeus e nativos houve um certo desinteresse por parte dos portugueses. Aí eu gostaria que alguém lembrasse qual era o principal objetivo dos portugueses ou dos europeus na América. Alguém lembra? Alguém saberia? Qual o principal objetivo dele de chegar a colonizar a América? Não? Então, só relembrando, né? O principal objetivo dos portugueses em colonizar a América vai ser justamente a busca por metais preciosos. Esses metais preciosos, eles são o ouro, a prata, né? São os dois principais aí metais preciosos dos quais os europeus estavam em busca. Então, a partir daí, eles saíram do continente europeu em busca desses metais, certo? Caso não queira responder pelo áudio, tente responder no bate-papo aqui, certo? Então, vai existir esse encontro. E esse encontro, né, ele vai ocorrer entre dois povos diferentes. Um povo, né, o europeu, que tinha uma cultura totalmente diferente, né? Ou seja, todos eles andavam já vestidos, né? Usavam roupas. E aí, quando eles se encontram com o povo nativo, eles acham estranho. Só que não existe nada de errado nesse encontro, né? Porém, o homem europeu, branco, cristão, ele julgou que aquelas pessoas
estavam erradas. Mas só que, no sentido original, né, cada cultura tem uma forma de se manifestar na sociedade. Então, esse encontro aqui ocorreu inicialmente com estranheza, certo? Meu Deus. Pessoal, o microfone ligado, desliga. O que foi feito, né? Quando os portugueses chegaram aqui, eles tinham um desinteresse porque não encontrou o ouro, os metais preciosos aqui no litoral brasileiro, certo? Eles não encontraram. O encontro com eles foram com os tupiniquins, né? Que no caso são os tupi-guarani, que viviam na região litorânea do atual Brasil, certo? E o que fizeram, de fato, os portugueses colonizar o Brasil, né? Primeiro, foi o avanço, né, de outros povos europeus na América. Né? Esses outros povos europeus quem eram? No caso, os franceses e holandeses, né? Tiveram presença aqui no Brasil, que a gente vai ver um pouco mais à frente. Outro ponto importante, por exemplo, aqui em Fortaleza, né, quem conhece ali o Mercado Central, ali próximo à Catedral, no centro da cidade, tem uma região militar, que aquela região militar ali foi o primeiro forte levantado no Ceará. Primeiro forte. E esse forte, quem levantou esse forte foi os holandeses. Então, aqui em Fortaleza, teve grande presença de holandeses em território brasileiro, né? Especificamente Ceará-Fortaleza. Então, eles criaram aqui expedições. Essas expedições, elas tinham por objetivo colonizar, ocupar o território, certo? E explorar parte desse território, que antes os portugueses não tinham interesse. Eles começam a ter interesse a partir da presença de outros europeus. A partir dessas expedições, eles criam feitorias. O que são feitorias? São armazéns, né? Locais onde eles guardavam tudo que eles exploravam. Inicialmente, isso já é sabido de todos, que o primeiro produto explorado no Brasil, através do trabalho forçado dos índios, foi o pau-brasil, né? Que servia para tingir tecidos. Então, o pau-brasil era armazenado nas feitorias. Como os índios trabalhavam, né, eles recebiam em troca não dinheiro, não ouro, né? Eles recebiam em troca objetos. Esses objetos, essa relação de trabalho se chamava de escambo, né, pagamento, né, de trabalho, escambo. Então, o índio trabalhava cortando as árvores e transportando elas, e em troca eles recebiam objetos fúteis, né? Pedaços de pano, espelho, faca, né? Alguns metais, como o ferro, entre outras coisas, certo? Então, a partir daí, os portugueses começam a se organizar para colonizar o que nós conhecemos hoje como Brasil, certo? Como eu havia falado, existiam franceses aqui interessados no território brasileiro. Esses franceses, eles vão ocupar, no caso aqui, as serras do Ceará, no caso a Serra de Ibiapaba, foi ocupada por um certo período pelos franceses. Eles vão ocupar o Maranhão, né? Vão ocupar parte do Rio de Janeiro. A gente vai ver isso um pouco à frente. E a partir daí os portugueses começam a ter essas expedições colonizadoras, né? E essas expedições elas tinham também um objetivo militar, ou seja, um objetivo de expulsar os franceses aqui do território brasileiro. E aí repetindo mais uma vez, essa expedição colonizadora também, né, ela serviu aqui para o Ceará, para expulsar os holandeses aqui de Fortaleza, que inicialmente não era não era chamada Fortaleza, certo? E essa expedição começa a partir de 1530. Então a gente observa que os portugueses, antes que não tinham nenhum interesse por conta não tinha metais preciosos,
eles começam a ter interesse porque tem outros europeus aqui no território. A partir dessas expedições, vão ser criada uma outra forma de administração do território brasileiro. Essa organização, ela vai servir, ela era chamada de capitania hereditária. Quem estiver acompanhando no livro, ela vai estar na página 157, certo? Então, a partir daí, as capitanias hereditárias, o que vão ser as capitanias hereditárias? Lá na página 157 tem uma fotografia, uma imagem do mapa do Brasil, e ela está dividida em várias faixas. No total ali são 15 faixas. Então, foi feita uma divisão do território brasileiro para que ela fosse administrada por uma só pessoa, certo? E essa pessoa seria o capitão donatário, né? O que é o capitão donatário? É o dono daquele território que ele recebeu. E como é que ele recebeu? Foi doado a ele. E quem era esse donatário? Era o português, né, que estava lá em Portugal, e aí ele recebeu essa doação, e ele tinha que vir para o Brasil ocupar, defender, cultivar e expandir a fé cristã. Mas só que vários capitães donatários nem sequer pisaram nas capitanias, né? Não ocuparam. Um exemplo, o que seria uma capitania para melhorar? O Ceará foi uma capitania hereditária, certo? Então, a capitania hereditária era como se fossem os estados que hoje nós conhecemos. E aí foi dividido em 15 estados, né? Só para exemplificar. E aí esses capitães donatários, eles tinham que ocupar o território, defender o território de invasores franceses, holandeses e outros, né? Cultivar o quê? Cultivar a cana-de-açúcar, né? Depois do pau-brasil, a cana-de-açúcar vai ser a principal atividade econômica da América Portuguesa, né? Plantação de cana para a produção de açúcar, né? O açúcar era bastante caro nesse período. Quem tinha a posse do açúcar era considerado rico nesse período. E expandir a fé cristã, né? Era um dos objetivos aí dos capitães donatários. Mas os capitães donatários, eles, além desses objetivos, eles tinham direitos, né? E esses direitos, eles estavam baseados, basicamente, 5% de tudo que eles produziam, cultivavam, pertencia aos capitães donatários. Esses capitães donatários, eles poderiam ser juízes, né? Ou seja, eles poderiam julgar qualquer pessoa dentro da sua capitania. A morte, qualquer pessoa, seja o índio, o negro ou o homem pobre livre, certo? E ele poderia doar terras, que no caso aí são as sesmarias, e também ele tinha que ter um grande território, ok? Porém, as capitanias hereditárias, elas não tiveram sucesso. Tá? Aqui é mais uma explicação como é que esse capitão donatário recebia. Recebeu uma carta de doação, né, do rei, nesse período era o rei Dom João VIII, e aí se tornavam capitães donatários. E aí acabou ocasionando o que nós conhecemos como uma desigualdade social, né? Muita gente, ou muita terra nas mãos de poucas pessoas. Se hoje a gente tem problema em ter sua casa própria, o seu lugar, né? Foi devido a esse poder dado aos capitães donatários. Um exemplo básico, o capitão donatário do Ceará nem sequer pisou aqui, né? Ele nem sequer se preocupou com o Ceará. Porém, tiveram pessoas que vieram para cá e tomaram posse desse território, certo? A partir daí vão ter os direitos do qual eu acabei de falar, dos donatários, né? Onde eles tinham 5% do lucro ficava para eles. E aí tem um problema aqui, que até hoje, que é a reforma agrária. O que é a reforma agrária? É a divisão de terras, né? Mas essa divisão de terra para quem não tem terra. Até hoje nós encontramos no Brasil pessoas que detêm praticamente um bairro, né? Só seu, né? São as grandes fazendas, ou os grandes latifúndios, né?
um bairro, né? Se a gente, por exemplo, o bairro aí Jardim Iracema, se a gente vai mais para o interior, né, das nossas cidades, a gente encontra essas grandes fazendas e o que é feito com essa terra, né? Então, parte da desigualdade no Brasil começa daí, das capitanias hereditárias, onde é dado para o homem branco europeu, né, e cristão toda a riqueza nacional, né? Lembrando que a terra aí era fundamental, né? Desde a Idade Média a terra era a principal fonte de riqueza, certo? Mas só que as capitanias hereditárias elas não irão ter sucesso, né? Elas irão fracassar. Aqui eu estou colocando na página 158 e vai ter alguns motivos do fracasso dela. Primeiro, né, que a falta de recurso. Muitos donatários não tinham recurso para administrar esse grande território, né, que no caso vai ser o segundo ponto. Era um vasto território, difícil de ser defendida, difícil de ser cultivado, né? Então, muitas irão fracassar. A falta de comunicação entre os capitães donatários também vai influenciar bastante, né, para saber como é que eles fizeram para ter sucesso. A resistência indígena, né, e ataque de corsários. Quem são os corsários? São os piratas, né, piratas contratados principalmente pela Inglaterra. Os piratas, o filme Piratas do Caribe, ele fala justamente sobre isso, sobre os corsários, né, onde eles são contratados para roubar cargas de outros países, ok? A partir daí, com o fracasso das capitanias hereditárias, só duas capitanias vão ter sucesso, né? A capitania de Pernambuco, que até hoje, que é o estado de Pernambuco, e a capitania de São Vicente, que no caso é São Paulo, atualmente. São Vicente vai ser a primeira vila de... Professor, Diga. aqui no meu livro está dizendo que 3 capitanias tiveram sucesso. E tem Bahia também. A Bahia, exatamente, Bahia. Bahia que vai ser aí, Salvador, vai ser a capital do Brasil, né? Obrigado. Então vão ser as três, né? Pernambuco, São Vicente e Bahia, ok? Qual foi a solução encontrada pelos portugueses, né? E aqui eu já adiantei, foi formar um governo geral, né? Ou seja, antes nós tínhamos uma divisão de vários capitães donatários, no máximo 15 capitães donatários, né? Muitos deles nem sequer pisaram em território brasileiro. O governo geral era justamente ter como se fosse um presidente, né? Como se fosse, não era, viu? Como se fosse um presidente. E esse governo geral ele estava responsável por administrar todo o território nacional. Junto com o governo geral, tinha outros 3 auxiliares, né, que é o capitão-mor. Esse capitão-mor ficava responsável pela defesa do território, ou seja, uma entidade militar responsável pela parte militar. O ouvidor-mor responsável pela justiça. Então, o capitão donatário ele não poderia mais julgar, né? Quem poderia julgar agora é apenas o ouvidor-mor. E, por último, o provedor-mor, cuidando da finança, né? Da administração financeira, certo? Então, a partir daí, os portugueses começam a se reorganizar, né? Houve 3 governadores gerais, né? Esses 3 governadores gerais vai ser aqui Tomé de Souza, Duarte da Costa e Mendes Sá. Cada um deles tiveram um aspecto importante, certo? Em relação ao Tomé de Souza, ele foi o primeiro, né, a, a se tornar o capitão, um governador geral, e ele fundou na cidade que no caso é a capital, Salvador, na Bahia, certo? Duarte da Costa, ele acabou fundando outra vila, né,
Mas no período dele foi um período de conflito, o Duarte da Costa, certo? A partir do Duarte da Costa, houve algumas batalhas. Uma delas foi a Guerra de Itapuã, que foi uma guerra travada contra os tupinambás. E essa luta foi vencida pelos portugueses, né? Devido àquele aspecto importante sobre a questão de doença, sobre a questão do conhecimento do território, das armas de fogo, né? E sobre a aliança feita com outros grupos nesse período. E foi nesse governo de Duarte da Costa que surgiu a França Antártida, né? Que ficava na Baía de Guanabara, que hoje é Rio de Janeiro. Por que França Antártida? Foi dado esse nome por conta que Baía de Guanabara foi ocupada pelos franceses, né? Os franceses acabaram vencendo essa batalha e ocuparam aquele território por um certo período. Só depois, né, que os franceses vão ser expulsos. Então, Rio de Janeiro, do qual nós conhecemos hoje, foi ocupada pelos franceses, né? Tio, Maranhão. eles, com licença, tio. Oi. Até eles ficaram por lá por 12 anos, então ficaram lá por um pouco, vamos dizer, pouco tempo na época, né? Por exemplo, por ele estar no estado inimigo. Então, o território todo ocupado por portugueses, né? E aí ficar 12 anos é uma resistência bastante forte, né, por parte dos franceses. Isso vai ocorrer aqui também com os holandeses, como eu acabei de falar, né? Eles ocuparam também nessa média, 10 anos ou um pouco mais, certo? E outro ponto importante, né? Houve a divisão do Estado do Brasil. A partir daí, esse já foi o governo de Mendes Sá, né? Então, o Brasil foi dividido em dois estados, o estado do Maranhão e o estado do Brasil. O estado do Maranhão tinha a capital São Luís e o estado do Brasil tinha a capital Salvador, né? Salvador vai ser a primeira capital do Brasil, certo? Até aí tudo bem, né? Quem não estiver acompanhando no livro, eu já vou lá para a página 163, certo? Continuando aqui. E aí, pessoal, teve a questão do povo. Eu coloquei aqui, isso aqui não vai ter no livro didático de vocês. Né? Como eu já falei para vocês, existe uma lei que obriga a gente conhecer um pouco mais sobre os nossos povos nativos, certo? Então, por que eu coloquei aqui índio não? Por quê? Primeiro, os índios não eram chamados de índio, né? O nome índio veio devido a um erro histórico, né? Um erro de Cristóvão Colombo. Quando chegou em terra americana, ele pensava e imaginava que aqui fosse a Índia. E aí chamou os habitantes, os nativos de índio, certo? Mas hoje, né, o índio ele tem uma força política, né? Muitos índios se autodeclaram índio devido a uma necessidade, certo? Mas o índio foi uma maneira de os europeus diminuírem os povos, os milhares de povos nativos que aqui viviam. E aqui eu coloquei apenas alguns, né? Os Yanomamis, Caiapós, Tapebas, Chavantes, Ticunas, Pataxós, Krenaques, Tapuia, Carajás, Potiguaras, Tupinambás, Tupiniquins, Guarani, por aí vai, certo? Então, cada um desses povos, existe também um erro por parte das pessoas de achar que cada um desses povos nativos aqui, eles são iguais, e não são, né? Cada um tem um aspecto, uma cultura diferente. O que vai se assemelhar a eles é apenas a questão da religiosidade. Né? A religiosidade deles vai ser mais semelhante. Então, é muito importante, pessoal, que nós conhecer quais são os povos existentes, né, no Brasil. Por exemplo, vamos ver se vocês conhecem. Entre esses povos aqui nativos, qual está na região metropolitana de Fortaleza? Alguém sabe?
Tapeba? Muito bem, os tapebas, né? Além dos tapebas, inicialmente aqui na região, na Barra do Ceará e próximo, a formação de Fortaleza, o processo de colonização de Fortaleza se inicia aí, onde acredito que parte de vocês moram aí na redondeza da Barra do Ceará, né? Então, o início da história de Fortaleza começa aí, né? E quem vivia nessa região eram os Tabajaras, né? Os Tabajaras eram um povo nativo que lutou ao lado dos holandeses para expulsar os portugueses, né? Por que ele lutou do lado dos holandeses? Porque os portugueses estavam obrigando os Tabajaras a trabalharem, né? E aí os Tabajaras, o povo nativo, não é um povo abestado, né? Como boa parte das pessoas pensam. Eles são extremamente inteligentes e bem aculturados, e perceberam, né, que a aliança com os holandeses traria mais benefício do que a aliança com os portugueses. Isso a gente vai ver na próxima aula um pouco mais sobre a história do Ceará. Aqui a gente está vendo mais a parte geral, certo? Mas vamos lá. Mendes Sá, um dos governadores gerais, eu sempre destaco isso, pessoal, porque é importante. Parte da nossa história da América, da África, da Ásia, nem tanto da Ásia, mas da África e da América, foi uma história de genocídio, né? Onde o homem branco, europeu, cristão, chegou e não respeitou a cultura de nenhum, né? E simplesmente assassinou, né? É claro, esses povos aqui, eles viviam em batalha entre eles, certo? Mas nenhum deles tinha um objetivo de eliminar por total a cultura de um. Não, era apenas uma disputa, às vezes territorial e às vezes de força, né? Muitos desses povos indígenas aqui, eles eram antropofágicos. O que é antropofágico? Eles tinham eles comiam, né, a carne humana do seu oponente para receber toda a força, toda a energia, toda a espiritualidade daquele oponente. Então, a antropofagia era um ritual, né? Não era algo que a gente conhece nos dias atuais. Então, a pessoa morria, ele ia lá para comer a carne e absorver toda a força daquele oponente, né? Para muitos isso não entra, né? Mas devido à nossa cultura, como nós fomos ensinados, certo? A partir daí, pessoal, vão ser criadas câmaras municipais. Essas câmaras municipais, elas eram ocupadas, olha aqui o nome, homens bons, né? Quem seriam esses homens bons? Quem seriam esses homens bons? Alguém sabe? Tio, é para todos os sétimos. Sim, é para todos os sétimos. Os vereadores das câmaras eram eleitos entre os homens bons. Os homens bons. E quem seriam esses homens bons? Os vereadores das câmaras. Os vereadores. Mas quem poderia ser os vereadores? Pessoas ricas Muito e bem. prestígio social. Proprietários de terra e dos grandes comércios. Então, são as pessoas ricas, no geral, né? São os ricos. E mais outra coisa, não bastava ser apenas rico, né? Deveria ter a pureza do sangue. Então, essas pessoas, elas tinham que ter o sangue puro português, certo?